Olá pessoal da nossa Música Paroxítona, estamos aqui para comemorar os 70 anos de um dos maiores compositores, músicos e hitmakers do Brasil, um construtor, um fazedor de grandes sucessos. Quem completou 70 anos dia 28 de julho foi Guilherme Arantes. Guilherme Arantes brilhou aí na nossa música no final da segunda metade da década de 70, 80, 90, e encantou muita gente. Tem uma história enorme dentro da nossa música. Gravou 23 álbuns de estúdio, gravou alguns álbuns ao vivo, DVDs, além de dar as suas canções e prestar as suas canções para grandes intérpretes brasileiros. Só para citar alguns: Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil, Roberto Carlos. Tom Jobim gravou Guilherme Arantes. Um cara muito elogiado aí, inclusive pelo maestro Tom Jobim, do qual ele tem muito orgulho. Guilherme Arantes começou lá na década de 70 a fazer arquitetura lá na FAO, mas mesmo assim ainda meio adolescente, aí participou de alguns grupos musicais. Em 73, 74, ele participou do Moto Perpétuo. O Moto Perpétuo foi um grupo musical de rock progressivo, do qual o Guilherme Arantes era fã, e aí gravou somente um disco. Em 1976, ele foi convidado a participar da trilha sonora da novela Anjo Mal, da Rede Globo, e fez um dos seus maiores hits, que foi Meu Mundo e Nada Mais. Fez parte desse primeiro álbum aqui, um álbum muito aplaudido do Guilherme. A gente já falou sobre esse álbum aqui no completo. Hoje, nos 70 anos, a gente somente está citando aí esse início brilhante de carreira do Guilherme. Guilherme participou de 27 temas de novelas, do qual ele fez muito sucesso, tocou demais, vendeu muito disco. Além do Anjo Mal de 1976, na novela Pai Herói, ele também participou com a música 14 anos, participou na novela Dancindês com a música Amanhã, participou lá do Deixa Chover com Baila Comigo, participou do Fio do Navalha no Partido Alto e por aí foi. Foram 27 trilhas aí, canções que ele colocou dentro das novelas aí da Rede Globo. Então, um grande fazedor de sucessos realmente. Também foi um compositor que ganhou muito dinheiro aí, ficou muito afamado com direitos autorais, superando inclusive grandes mestres aí dos direitos autorais, grandes compositores como Gil, Caetano, o Erasmo, o Roberto, e aí ele ficou mais conhecido ainda no Brasil inteiro. Em 1980 ele lançou um disco aí que chegou às mãos aí da Elis Regina, da grande Elis Regina, que era uma descobridora aí de talentos. Ele já estava na estrada, e a partir desse álbum aqui, ó, do Guilherme, de 80, que é o Coração Paulista, um disco assim, bem diferente dos outros dele. Tinha uma questão social, uma questão aí muito forte, e aí a Elis viu esse álbum, Coração Paulista, e aí gravou a música Aprendendo a Jogar, aqui, desse álbum de 80 também da Elis, e com a música É Deus é que Sabe, mas o Aprendendo a Jogar realmente fez um grande sucesso, e a Elis aí então fez com que o Guilherme se tornasse aí, entrasse no time do primeira linha da MPB. Então, Guilherme sempre teve esse brilhantismo e também acabou influenciando e sendo elogiado aqui no Brasil e também fora como grande músico, pianista que foi e ainda é. Para comemorar os 70 anos do Guilherme, vamos deixar aqui algumas músicas aqui de um grande álbum do Guilherme, assim, bem na fase bem pop dele, que é o Despertar, um disco de 1985, um disco que tem muito sucesso aqui. O carro-chefe desse disco, com certeza, é Cheia de Charme, uma música que sempre ele canta nos shows dele,
Então tá aqui nesse disco de 85, disco Despertar. Vendeu demais esse disco. Fez mega shows aí pelo Brasil inteiro. O Guilherme Arantes foi produzido pelo Lauro Salazar. Lauro Salazar era um grande músico da época. Produzia lá alguns discos lá do Rich, produziu os arranjos, principalmente nos teclados aí do Guilherme Arantes. Eu vou deixar algumas músicas aqui desse disco, que com certeza muitos de vocês da época vão lembrar de algumas músicas. Vou deixar na descrição. Cheia de Charme é a primeira delas, que foi o seu grande hit dentro desse álbum. Olhos Vermelhos, que é uma música também que fala da juventude, do ímpeto da juventude. Nessa música tem a participação do Sérgio Dias, guitarrista Sérgio Dias lá dos Mutantes, participou. E além de Léo Gandeman, que é um grande saxofonista também, grandes músicos, Picolé na bateria, grandes músicos, grandes arranjos para esse disco. Outra música também bastante importante desse álbum é Brincar de Viver, uma música que ficou bastante conhecida na voz da Maria Bethânia. A Maria Bethânia ouviu essa música, ligou lá pro Guilherme pedindo uma música, ele disse que tinha feito essa música e ela disse que a música era dela e ela gravou, fez enorme sucesso. A melodia o Guilherme divide aí com o John Lucien, que é um grande músico também lá, britânico, que cantava muito jazz, tinha um vozeirão. A melodia é dele e a letra aí do Guilherme, uma letra lindíssima, bem ao estilo do Guilherme, Brincar de Viver. Aí tem algumas românticas também, mas bem legais também, Férias de Verão, Estrela Sensual, todas desse álbum, Gaivotas e Despertar do Amor, que é um disco assim bastante importante aqui na vida musical do Guilherme. Guilherme continuou aí na década de 80, 90, continuando fazendo seus hits aí. Em 2019, pouco antes da pandemia, ele foi morar em Ávila, lá na Espanha, resolveu ir para lá. Até o momento ele morava na Bahia. Aí ele foi para lá para estudar um pouquinho lá da história medieval e tal. E aí acabou compondo, fazendo construindo aí um álbum que teve muita aceitação pela crítica aqui no Brasil e lançou aí a Desordem dos Templários. Eu não tenho esse álbum, mas é um álbum bastante conceitual dele. Ele navega um pouco nas músicas, nas canções aí dentro do que mostrou ele aí para a música, que era o rock progressivo, e depois uma questão pop, um disco bem legal, eu já ouvi o disco, um disco bem legal aí, do Guilherme Arantes, A Desordem dos Templários. Ele voltou aqui no Brasil ano passado, fez alguns shows, e já retornou, comemorou aí os seus 70 anos lá em Ávila. Eu vi na semana passada uma entrevista com o grande Guilherme Arantes. Guilherme também, para lembrar, ele cantou no Carnegie Hall, lá em Nova York, uma casa de espetáculos, uma das maiores casas de espetáculos no mundo, onde praticamente a bossa nova foi lançada para o mundo e grandes artistas mundiais cantaram lá, Edith Piaf, Frank Sinatra, os Beatles. Então foi uma grande honra aí para o Guilherme cantar aí lá no Carnegie Hall, lá nos Estados Unidos. Guilherme Arantes também participou de alguns festivais, o que mais se destaca é o MPB Shell, uma parceria que o grupo Shell fez aí com a Rede Globo lá em 1981. Guilherme Arantes lançou aí a música que arrebentou aí, que foi Planeta Água, um dos maiores hits da carreira do Guilherme, com certeza. Teve muita polêmica nesse festival porque o Guilherme ficou em segundo lugar. E teve muita vaia aí para cima da vencedora, que foi a música Purpurina, que também era uma música muito bonita, cantada pela Lucinha Lins, a cantora e atriz, ex-esposa lá do Ivan Lins, Lucinha Lins, uma grande cantora. Mas o público aplaudiu mesmo e foi ovacionado aí dentro do Maracanãzinho, com mais de 30 mil pessoas, foi ovacionado lá com a música Planeta Água,
um hino, uma música maravilhosa. Acho que todo mundo conhece o Guilherme com a música Planeta Água, lá no MPB Shell de 81. Marcou para sempre aí a carreira do Guilherme. Fica aqui então essa comemoração dos 70 anos do grande Guilherme Arantes. E não podia deixar de falar aqui nessa data importante aqui para o Guilherme. Nós já falamos dele aqui em outro canal. E aproveitando para deixar aqui algumas músicas de um grande disco dele de 85, aquele já bem pop, né? O disco Despertar aqui do Guilherme de 85, lá onde ele brilhou na década de 80. Então, um grande abraço. Vejam aí na descrição as músicas do disco Despertar. E eu vou deixar aqui mais uma vez, nós já deixamos em outra oportunidade, a interpretação de um dos seus maiores hits lá de 1976, um vídeo até bastante raro do Guilherme cantando aí um dos seus maiores hits, que é Meu Mundo e Nada Mais, onde inaugurou aí, lançou o Guilherme para a vida artística. Um grande abraço a todos, uma boa audição e viva o grande paulistano, o grande pianista, o nosso Elton John brasileiro, Guilherme Arantes.